Confira nesse vídeo 5 coisas para você identificar se o seu crediário tem maturidade ou não. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, acione o sininho e compartilhe esse conteúdo com seus colaboradores. Eu converso com lojistas de todo o país e às vezes parece alguns lojistas, mesmo de porte, que a gente percebe que tem baixa maturidade na operação do crediário. Isso é algo que tem que ser corrigido e dependendo do tamanho da loja, isso se torna algo emergencial. Muito mais do que corrigir isso, é importante a loja entender da sua maturidade para que consiga também ampliar a operação de crediário, verificar se ela poderia ou não dar mais resultado. Mais do que isso, é conseguir ter pontos de atenção, buscar informações e relatórios que devem ser acompanhados mês a mês ou semestre a semestre, mas que tenha o lojista a facilidade em ver isso. Quando a gente está falando de maturidade do crediário, a primeira coisa que a gente leva em consideração é a formação da equipe. E a formação da equipe é algo que o lojista precisa buscar independente da operação ser crediário ou ser questão de gerente de vendas, liderança, enfim. Tem que buscar a educação do time, ok? Dito isso, pessoal, eu elenquei aqui 5 pontos que eu acredito que são bem interessantes. Dificuldade em cobrar juros e multa do cliente. Isso aqui é algo muito comum e eu ouço muito isso. Quando é uma rede, já tem uma quantidade de lojas, até essa situação aqui ela já está um pouco mais superada. Mas quando a gente trata de uma loja que é mais bairrista ou que o próprio dono trabalha na operação da loja, a gente encontra muito lojista com dificuldade. Então, se esse é um ponto que você tem, é maturidade baixa na sua operação de crediário, tá? Vale lembrar aqui que o cliente já está acostumado a pagar contas em atraso com juros. Então, vale você identificar isso e também cobrar. Ou você acha que numa fatura de cartão de crédito ele não precisa pagar? Ah, Jason, mas na minha loja o cliente ele tem um relacionamento diferente. Ele pode ter um relacionamento diferente, mas desde que ele saiba como funcionam todas as regras do negócio, o relacionamento de bom atendimento vai continuar e você vai cobrar juro e multa pelo atraso das parcelas, ok? Pegando o segundo item, pessoal, a gente vai falar aqui sobre análise subjetiva. O que é uma análise subjetiva? Não importa o tamanho do seu negócio, toda loja precisa buscar automatizar os processos. Lembre-se sempre, a inteligência da operação da sua loja, seja na parte do crediário ou qualquer outra parte, precisa ser da loja e não das pessoas. Imagina você querer sair de férias e não poder, porque é só você que faz, por exemplo, a análise e concessão de crédito. Aí você tem que sair e ficar sempre de olho lá para ver o que está acontecendo na loja. Não funciona, né? Então é importante que você tire essa análise subjetiva. E isso aqui, pessoal, é sistematizar, né? É sistema para fazer essa gestão do crediário. Junto com isso, a gente vai encontrar dificuldade em gerar limite de crédito. Passou aquele tempo que a gente julga as pessoas pela roupa, que a gente julga as pessoas por conhecer na rua. Por mais interior que seja a sua loja, os tempos mudaram. Cliente hoje de 18, 19, 20 anos mudou mais ainda e você sabe disso talvez melhor do que eu que está no dia a dia ali acompanhando. É um pessoal que fala menos, é um pessoal que prefere ver as coisas sozinho e tem o pessoal de mais idade que já é uma outra tocada. Então, você não pode ter dificuldade em gerar limite. Essa geração de limite, ela sempre tem que acompanhar o risco que esse cliente tem na operação do crediário, ok? Então, cliente com baixo risco tem limite maior. Cliente com alto risco tem limite menor, ok? Um outro ponto é os clientes tradicionais que compram na loja. Quando a gente fala de cliente tradicional, pessoal, a gente tem que ter a visão do seguinte: cliente tradicional também deixa de pagar. Cliente tradicional não é só familiar, cliente tradicional são clientes que compram na loja e não tem nenhum vínculo com você. Os clientes tradicionais, eles precisam ter um relacionamento diferente com a loja, com certeza.
Até mesmo porque 80% das vendas no crediário são para clientes tradicionais. Mas isso não significa que você não tem que cobrar esses clientes ou que você não tenha que fazer uma análise de crédito dele de tempos em tempos. Então, eu vejo muito por aí lojas que, por exemplo, tem o cliente tradicional há 1, 2 anos, não consultam mais a SPC do cliente. Se o cliente atrasa, não envia mensagem cobrando, não liga para esse cliente. É assim que uma operação de crediário começa a se perder. Todos os clientes precisam ter um processo. Então você precisa ter as regras do crediário ajustadas e cobrar os clientes tradicionais sempre que atrasarem também. Então se você não faz isso, é um outro ponto que a maturidade da sua operação do crediário está baixa. Por último, pessoal, e não menos importante, é em relação aos clientes novos versus os clientes tradicionais. Além desses tópicos aqui, é muito importante que você consiga ver qual é a inadimplência do seu cliente novo versus a carteira do cliente tradicional. Por que eu estou dizendo isso? Por muitas vezes eu percebo lojistas que fazem o seguinte: Geis, a minha loja começou a ter uma inadimplência mais alta e para controlar essa inadimplência eu fechei a abertura de cadastro para clientes novos. Pois é, mas você fez isso com base no quê? O que te dá a informação correta que o cliente novo é que está trazendo a inadimplência para o seu negócio? Muitas vezes o cliente tradicional tem a inadimplência parecida com o cliente novo. Sabe por quê? Porque o cliente tradicional sempre compra. Então é importante você conseguir ver essa situação de uma maneira diferente para que você consiga controlar isso de maneira adequada, ok? Então, cliente novo você tem que olhar a inadimplência, cliente tradicional você também tem que olhar a inadimplência no conjunto e distinto, para que você consiga identificar se é o seguinte: será que o cliente tradicional está com um limite de crédito adequado? Então, se você não consegue ver isso, você não vai conseguir medir e não vai conseguir resolver, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima!